Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, os familiares também. A gente vai iniciar uma aula sobre planejamento didático da disciplina de projeto interdisciplinar de educação em saúde. Então, como nós havíamos combinado, em grupo vocês definiram um tema e em grupo vocês estavam aplicando um método, né, o Design Thinking, para estruturar o conteúdo da aula, certo? Como agora, por conta do coronavírus, a gente não pode mais se encontrar, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Muitos já começaram a fazer o design, né? Já mapearam o conteúdo que vai ser trabalhado. Então, esse conteúdo que vai ser trabalhado, vocês vão utilizar nesse planejamento didático aqui, né? Seria a próxima etapa dos nossos estudos. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Quem estiver com aquela cartolina, né, aquele papel no design, que fotografe e encaminhe uma foto para os integrantes do grupo e a partir de agora, cada um fará seu planejamento sozinho, ok? Eu já vou explicar como que vocês vão fazer, porém a gente vai falar um pouquinho da parte teórica. No portal eu vou deixar para vocês uma reflexão teórica, que vai ser composta de 2 textos, né? Um artigo de professores mesmo da área da educação, que falam sobre o planejamento didático, planejamento de aulas e a sua importância. E vou deixar também um material da Escola de Enfermagem da USP sobre o planejamento de aula, tá? Esses 2 materiais, é importante que vocês façam a leitura, porque num outro tópico chamado checagem de conceitos, eu vou deixar para vocês um exercício, né? Que são as atividades correspondentes a essa aula, ok? Ao final dos estudos, a gente vai fazer uma avaliação, uma pequena provinha com 5 questões, tá bom? Mas eu vou avisando vocês. Por enquanto, o que a gente vai ter que fazer? Fazer a leitura dos 2 textos e iniciar o planejamento da nossa aula, que eu já vou explicar agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho do planejamento didático. O planejamento didático para a enfermagem, ele vai servir para uma aula para alunos, né, de cursos técnicos ou auxiliar de enfermagem, ou técnico de outras áreas também, né, pode ser para uma aula de graduação, uma aula de pós-graduação. Também pode ser esse planejamento para uma aula, uma atividade educativa que você tenha que fazer com público leigo, por exemplo, da comunidade ou familiares de pacientes. E pode ser uma aula também para pacientes. Mesmo quando a gente vai à beira do leito, né, fazer uma orientação para o paciente, a gente considera isso um momento educativo, né? É uma aula, é um momento de educação em saúde. Então, isso deve ser planejado. Toda vez que a gente faz um planejamento, a tendência é que esse momento educativo seja bem mais organizado e efetivo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o planejamento, pessoal, ele tem várias funções, né? Como está descrito aqui, ó. A primeira, você tem que prever as dificuldades que podem surgir. Então, por exemplo, se eu for conversar com um paciente sobre como cuidar da traqueostomia, eu já posso prever quais as dificuldades que ele possa ter. Então, por exemplo, como que eu vou explicar para ele a cuidar da tráqueo se ele não pode ver a tráqueo dele? Então, se eu já previ essa dificuldade, eu já levo uma tráqueo para mostrar para ele, quem sabe em um boneco, né, para que ele possa manusear. Então, durante o meu planejamento, eu já vou prevendo todas as dificuldades que eu possa ter, tá? Ó, para superar com economia de tempo, né, para a gente otimizar o tempo no processo educativo. 2, ó, evitar a repetição rotineira e mecânica de recursos e aulas, para que a gente possa ser criativo, né? Então, de repente, um dia eu usei uma aula com slide, no outro dia eu utilizo um texto, no outro dia eu uso uma dinâmica. Então, para que cada dia eu possa ir revendo isso, né? Terceiro, ó, adequar o trabalho didático aos recursos disponíveis e reais às condições dos alunos. Então, veja, se eu for dar uma aula numa comunidade, né? Eu não tenho data show, então o que eu posso levar de materiais que sejam do universo daquela comunidade, né? Então, eu tenho que adequar o meu trabalho. Muitas vezes a gente senta no chão, a gente usa resíduos recicláveis para fazer um processo educativo, então a gente tem que usar criatividade, né?
Quarto, adequar os conteúdos. Então, conteúdo, prestem atenção nessa palavra porque vocês vão ter que usar isso no plano de aula de vocês. Conteúdo, pessoal, são todas as coisas que eu tenho que trabalhar dentro de um tema. Então, pensem. Em grupo, vocês definiram um tema para o processo educativo de vocês. Eu lembro que teve um grupo que queria trabalhar com violência, né? Sei lá, violência ao idoso, por exemplo, né? Então, eu vou falar para técnicos de enfermagem sobre os sinais da violência ao idoso. Então, esse é o meu tema. O que seria o meu conteúdo? É o que vocês estavam mapeando no design, né? Vocês estavam pondo os post-its para representar o conteúdo que vocês teriam que trabalhar. Um conteúdo, nesse caso, vou ter que trabalhar o que é violência. Outro conteúdo, os tipos de violência, certo? Então, tudo que eu vou falar, os tópicos, que é o que vocês estavam mapeando no design, é o conteúdo, tá? As atividades que vocês vão fazer. Então, por exemplo, para trabalhar um conteúdo de violência, eu posso passar um filme, posso fazer uma dinâmica, posso levar um folder, posso ler um texto, né? Posso fazer várias coisas. Vai me ajudar também a escolher o procedimento de avaliação. Como que eu vou avaliar? Fiz o processo educativo para os técnicos de enfermagem sobre violência. Como que eu vou avaliar se eles aprenderam? Da mesma forma, eu posso fazer uma prova, posso fazer perguntas abertas, posso fazer uma roda de conversa. Tem inúmeras formas de fazer uma avaliação, né? Para alcançar o objetivo proposto, eu tenho que ter certeza que eu terminei aquela aula e eu alcancei meu objetivo, né? E por último, aqui no quinto, ó, garantir a distribuição adequada do trabalho em relação ao tempo. Isso é bem importante, né? Se você prevê conversar com pessoas da comunidade por 1 hora, você tem que utilizar 1 hora, tá? Claro, nessa 1 hora você prevê 10 minutos ali para as pessoas chegarem, para vocês se despedirem ao final. Então, sobrariam 50 minutos. Você tem que aproveitar os 50 minutos. É muito ruim quando você tem um tempo, por exemplo, de 4 horas para fazer uma atividade e você termina em 1 hora. Então, isso não pode, né? Você tem que aproveitar todo o seu tempo, tá? Então, assim, como que a gente elabora um plano, pessoal? Que é o que vocês vão ter que fazer agora, tá? Ler os 2 textos que vão ajudar vocês a elaborar um plano de aula, tá? O plano de ensino, como alguns chamam, né? Então, ó, quando que se elabora? No momento do planejamento da atividade, antes de realizar a aula. Então, isso é muito importante. Vocês já estavam fazendo isso na sala, né? Vocês estavam fazendo design. Então, isso é uma das metodologias para a gente começar o planejamento. Então, vocês estavam conversando, trocando ideias, colando lá os papeizinhos, lendo textos, né? Então, a aula a gente começa a planejar muito antes. Essa aula mesmo que eu dei para vocês, estou dando agora para vocês, eu tive que replanejar, porque essa aula estava planejada para ser dada em sala e agora ela está sendo dada no ambiente virtual, então eu tive que replanejar totalmente a aula. Então, antes, eu já refiz todo o planejamento dela, né? Então, ó, existem 2 coisas, plano de disciplina e plano de aula, são 2 coisas diferentes. Se eu estou fazendo uma aula dentro de uma disciplina, dentro de uma matéria, antes de dar aquela aula, eu tenho que fazer o plano da disciplina toda, tá? Então, por exemplo, nós estamos estudando educação em saúde. É uma disciplina, né, cujo nome é Projeto Interdisciplinar de Educação em Saúde. Eu tenho que fazer um plano dessa matéria toda, de todas as aulas que eu vou ter que dar, todo o conteúdo que vai ser abordado, tudo, um plano geral para esse semestre. Ou eu vou fazer um plano de aula, que é cada aula dentro dessa disciplina vai ter o seu plano próprio. Tá? Porém, algumas vezes a gente não tem disciplina, né? Por exemplo, eu vou fazer uma aula para a comunidade sobre monitoramento da glicemia, que é para diabéticos, por exemplo. Eu não tenho uma disciplina, então nesse caso eu vou fazer apenas plano de aula, tá? Não sei se vocês compreenderam. Nós, como enfermeiros, eventualmente, se eu for ser professor, eu vou ter que fazer as 2 coisas, um plano da disciplina e um plano da aula, certo? Agora, eu não vou ser professora, eu vou ser enfermeiro assistencial, vou educar minha equipe de trabalho, vou educar pacientes, então eu vou fazer plano de aula, certo? Então, ó, plano da disciplina,
no período que eu estou planejando, antes de começar o semestre, a gente já está fazendo, certo? Plano de aula, no momento que eu estou preparando a aula, eu vou tendo as ideias, tá? Claro, bem antes de dar a aula, né? Não é no mesmo dia que a gente faz isso. Então, aqui, pessoal, tem um exemplo de plano de aula, que é o que vocês vão ter que fazer para essa disciplina, tá bom? Então, ó, tema da aula. Qual tema que vocês vão utilizar? Pode ser o tema que vocês já estavam trabalhando em sala. Então, cada grupo lá escolheu um tema. Ah, professora, mas é em grupo, então, que é para fazer? Não, não, não. Vocês estavam fazendo em grupo o design do conteúdo, tá? Agora você vai fazer o plano da aula de forma individual, porque nós estamos em casa, né? Cada um na sua casa. Então, você vai fazer, cada um de vocês vai fazer o seu planinho, tá? O tema vai ser o mesmo do grupo, mas eu tenho certeza que a aula, como vocês planejaram, vai ser completamente diferente um do outro. Ela tem que ser, né? Porque cada um vai ter uma ideia diferente, tá bom? Quem não estava inserido em algum grupo ainda, daí pode escolher um tema que quiser, tá bom? Então, primeira coisa, você vai escolher o tema da sua aula. Segunda coisa, você vai escolher o público. Lembra que vocês estavam escolhendo já na sala? A maioria já escolheu. Vai ser pessoas da enfermagem, vai ser técnicos, auxiliares, ou vão ser enfermeiros, né? Ou vão ser pacientes, ou vão ser leigos, comunidade, ou vai ser familiares, vai ser crianças numa escola. Então, cada um vai ter o seu público. Escreve aqui o público para eu saber. Número de aulas, tá? Quantas aulas você pretende dar? É um encontro? São 2 encontros? 3 encontros? Né? A maioria de nós previu um encontro. Número de alunos, coloca lá uma previsão, tá? E a carga horária, o tempo da sua aula, você tem 1 hora, tá? No mínimo, pessoal, o que nós tínhamos combinado na sala era uma aula de 1 hora, né? 60 minutos. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, ok? Para que a gente usa essas informações, pessoal? Para a gente se planejar. Então, sempre antes de dar uma aula, a gente procura saber quantos alunos tem, para preparar materiais, né? Então, a gente sempre vê essas informações antes, tá bom? E também, pessoal, um registro legal. Eu lembro que tinha um grupo que a proposta deles na sala lá no design era trabalhar com crianças em uma escola sobre um determinado tema. Isso é bem importante para que fique registrado, tá? Daí o tema da aula você vai escrever aqui. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo, monitoramento da glicemia. Você vai escrever o seu tema. Objetivo geral e específico. Geral, pessoal, objetivo sempre começa com um verbo. Então, aqui é promover conhecimento acerca de tal coisa, né? Então, é sempre um objetivo geral da tua aula. E aqui os específicos, né? O que você pode colocar de específico? Desenvolver uma determinada competência, instigar acerca de reflexões acerca de um determinado tema, tá? Então, aqui, ó, pesquisem bem esses objetivos. E aí, pessoal, no plano de aula de vocês, até no material, no texto que eu encaminhei da Escola de Enfermagem, lá da USP, a gente divide as competências que serão trabalhadas na aula. Seja para paciente, para aluno, sempre tem competências. Então, a gente tem 3 competências que vocês vão ter que descrever. As conceituais, as procedimentais, as atitudinais. Conceituais, pessoal, é o que vocês estavam fazendo lá na sala, no design, né? Vocês estavam colocando aqui os conceitos que o público tem que saber. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com idosos com diabetes ou adultos com diabetes, o que eles têm que saber do monitoramento da glicemia? O que é o monitoramento, os valores da glicemia, como que mexe no aparelho, né? Os horários que eles têm que fazer o monitoramento, o que fazer se tiver um valor muito baixo, o que fazer se tiver um valor muito alto. Isso tudo são conceitos, tá? Vocês vão descrever todos os conceitos que o público tem que saber ao término da sua aula. Competências procedimentais é o que esse público tem que saber de procedimentos. Procedimento é o que eles têm que fazer, tá? Aprender a fazer. Então, por exemplo, numa aula de monitoramento da glicemia, uma competência procedimental bem importante é saber mexer no seu aparelho, é uma, saber descartar a agulha é outra, saber fazer a leitura é outra, né? São procedimentos que a pessoa tem que fazer para monitorar a sua glicemia. O que fazer, por exemplo, se a glicemia estiver baixa, né? Pegar uma bala e colocar na boca, isso é um procedimento,
tá? Competências atitudinais, aqui entram atitudes, né, que vocês querem desenvolver, pessoal. Atitudes, aqui entra também valores que você queira passar, princípios, crenças, normas. Então, por exemplo, uma atitude em relação ao monitoramento da glicemia, não jogar a agulha no lixo. Então, aqui vocês podem, porque ela pode perfurar o saco, né, e provocar um corte em alguém. Então, aqui, nessas competências atitudinais, vocês podem colocar coisas que representem, por exemplo, valores sociais, culturais, né? Aqui entra bastante reflexão social, histórica, reflexão sobre normas, né? Sobre condutas. Então, uma aula, ela tem que ter as três coisas. Então, dentro da sua aula, você vai pensar o que você vai ter que trabalhar de conceitos, de procedimentos e de atitudes no público que está participando, tá? E aí, você vai colocar a descrição do conteúdo, que é o que vocês estavam fazendo no design, né? Quem quiser pode pôr em anexo a foto do design, vai ficar bem legal. E o tempo. Então, por exemplo, numa aula de monitoramento da glicemia, se eu tenho 1 hora, por exemplo, 5 minutos eu vou usar para fazer a apresentação inicial. Método vai ser discursivo, certo? Onde que vocês podem achar ideias de métodos? Naquela aula que eu passei para vocês na sala, né? Tá no portal a aula sobre os métodos, preferencialmente usar metodologias ativas. Então, por exemplo, 5 minutos eu usei para me apresentar, em 10 minutos eu vou falar sobre monitoramento da glicemia, o conceito. Então, conteúdo, conceito do monitoramento da glicemia. Qual que é o método que eu vou trabalhar? Eu vou dar um texto para eles lerem, tá? Então, esse vai ser o método que eu escolhi. Daí, o próximo tempo, eu vou gastar 5 minutos lá, ou 20 minutos, para falar dos momentos que eles têm que fazer o monitoramento da glicemia. Então, momentos em que tem que fazer o monitoramento. Qual que é o método que eu vou usar? Eu vou usar uma dinâmica, uma roda de conversa, um certo ou errado, certo? Então, aí eu vou descrever. Vou fazer toda essa descrição contemplando 1 hora. Então, aqui, pessoal, todo aquele conteúdo que vocês mapearam no design, ele tem que estar aqui mapeadinho com um método, que é a forma como vocês vão fazer agora a aula que vocês planejam, né? E, por fim, vocês vão colocar a bibliografia, ó. Básica e complementar. Básica, no mínimo 3, vocês têm que colocar. Pode ser artigo, livro, uma legislação, tá? A gente procura colocar coisas mais clássicas, vamos dizer assim, sobre o tema. E complementar aí é livre, pode ser um blog, um site, um outro artigo, um outro livro, tá? Avaliação, vocês vão descrever como vocês vão fazer a avaliação. Vocês vão fazer perguntas numa roda para ver se eles entenderam. Vocês vão fazer um quiz, vão fazer um certo ou errado, um pode ou não pode. Vocês vão fazer uma prova, tá? Então, aqui vocês vão dizer como que vocês vão fazer a avaliação do conhecimento. E recursos didáticos é tudo aquilo que vocês vão precisar para fazer a aula. Então, eu vou precisar de uma cartolina, de uma caixa de som, de xerox dos textos, de cadeiras para roda de conversa. Vocês vão descrever tudo aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo a todos.